Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Pois é, continuamos assim. Vocês aí na sua casa, eu aqui na minha. Tô com muitas saudades de estar juntinho de vocês lá na igreja. Se Deus quiser, logo logo tudo vai passar, não é mesmo? Mas eu tava aqui pensando, que bom que hoje em dia a gente tem essa tecnologia e esse jeitinho de eu contar a história para vocês, mesmo estando aqui na minha casa. Daí é um jeito da gente matar saudades, não é? E principalmente a gente aprender juntos um pouquinho mais da palavra de Deus. E é isso que a gente vai fazer agora. Para começar, nós vamos fazer uma oração. E para fazer a oração, as nossas mãozinhas não devem ficar mexendo em tudo. Elas têm que ficar assim bem juntinhas. E os nossos olhos fechadinhos para a gente poder prestar bastante atenção. Então vamos lá? Mãozinhas juntinhas, olhinhos fechadinhos. Senhor Deus, muito obrigada. Muito obrigada Por esse dia especial. por esse dia especial. Muito obrigada, Muito obrigada, porque mesmo diante dessa situação, porque mesmo diante dessa situação, o Senhor está cuidando de o nós. Senhor está cuidando de nós. Obrigada, Obrigada, porque nós podemos porque nós podemos aprender aprender um pouco mais da sua palavra. um pouco mais da sua palavra. Nos abençoe, Senhor, Nos abençoe, Senhor, nesse momento. nesse momento. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, amém. amém. Pois é, pessoal, para a gente enfrentar todas as situações difíceis como essa que a gente está passando agora, a gente precisa estar com o nosso coração voltado para Deus e aprender cada vez mais dele. E como que a gente aprende a vontade de Deus? Como é que a gente pode estar assim pertinho de Deus? Tem duas coisas muito importantes: ler a Bíblia e fazer oração. A gente não pode esquecer nunca disso. E é assim que a gente vai começar cantando uma música que fala exatamente isso. Leia a Bíblia e faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer, se quiser crescer. Se quiser crescer, crescer, crescer. Muito bem! A gente sempre tem que lembrar disso, de ler a Bíblia e fazer a oração para a gente crescer, crescer em conhecimento, em sabedoria do nosso Deus. E agora, nesse momento, a gente vai aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Para começar, nós vamos recordar de uma lição
que a gente teve há alguns domingos. Jesus, ele escolheu alguns discípulos. Quantos discípulos Jesus escolheu? Isso mesmo, Jesus escolheu 12 discípulos. Vocês se lembram o que é ser um discípulo? Isso mesmo, discípulo é ser amigo de Jesus, é caminhar com Jesus, andar pertinho dele e aprender com ele. Além dos 12 discípulos, nós também somos discípulos, não é verdade? Mas quem eram esses 12 discípulos? Vamos lembrar? Tinha o Pedro, olha só o Pedro. Tinha também o João. Tinha também o Tiago. Ah, garanto que vocês lembraram, né, daquela música. Pedro, Tiago e João no barquinho. Todo mundo lembra dessa música quando a gente fala dos discípulos de Jesus. É verdade, os discípulos de Jesus, eles viveram muitas experiências importantes ao lado de Jesus. Eles caminharam com Jesus e aprenderam muito dele. O Mateus, o Judas, o Tomé. Quantos foram até agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltam outros 6. Vamos lá. O André. Olha só o André. O Felipe. Olha só o Felipe. E ó, o Felipe tá sapequinho aqui, ele não tá querendo parar. Mas a gente já vai ajudar o Felipe a ficar de pé, quer ver? O Tiago, o outro Tiago, olha só, tinha 2 Tiagos. Vamos ver se o Tiago vai ajudar o Felipe. Deu certo, aí. O Felipe, o Bartolomeu, o Simão e o outro Judas. Esse Judas tá com cara bravo, né? É porque foi ele que traiu Jesus, lembra disso? Pois é, os 12 discípulos de Jesus. E eles caminhavam com Jesus, eles andavam com Jesus, eles viram e presenciaram muitas coisas importantes. Eles presenciaram Jesus fazendo milagres, curando pessoas, perdoando pecados, ressuscitando mortos. Eles viram muitas coisas especiais. E eles aprenderam com Jesus, sabe o quê? Eles aprenderam a amar a Deus e a obedecer a Deus. Eles viam em Jesus o exemplo que eles precisavam para serem obedientes a Deus. E nós também somos discípulos, não é verdade? Então, nós também precisamos aprender com Jesus a obedecer a Deus. Mas como assim obedecer a Deus? A gente obedece a Deus quando a gente obedece os nossos pais. A gente obedece a Deus quando a gente não faz birra, quando a gente não briga com o amigo, quando a gente não briga com o irmão, quando a gente tem o nosso coração agradecido a Deus por todas as coisas que Ele nos dá, ao invés de ficar, eu quero isso, eu quero aquilo. Tudo isso são formas da gente obedecer a Deus e agradar a Deus. E a gente aprende tudo isso através da Bíblia, porque é na Bíblia que está registrado todos os ensinamentos de Jesus. Como discípulos de Jesus, os 12 estavam ali aprendendo com Jesus, nós também devemos aprender com Jesus através do que Ele nos deixou na Bíblia. Por que a gente tem que ser obediente a Deus? Ah, sabe por quê? Porque Ele nos amou, Ele enviou Jesus para nos salvar e esse é um motivo de gratidão eterna. E porque Ele nos salvou, a gente agora deve obedecê-lo. E porque Ele nos salvou é que nós conseguimos obedecer. Sabia disso? Porque é Jesus quem ajuda a gente
a obedecer a Deus. É Ele que, através do Espírito Santo no nosso coração, ajuda a gente naquela hora de tomar uma decisão, de escolher o certo ou o errado. Ele é que nos ajuda a escolher o que é certo. Mas para a gente escolher o que é certo, a gente precisa saber. E para saber, a gente tem que cada dia mais estudar a Bíblia e aprender o que Jesus nos ensinou. Aprender com o exemplo de Jesus. Porque ele foi um exemplo de obediência e de amor. Os discípulos estavam ali, do ladinho dele. E a gente tem a Bíblia para aprender dele a sermos obedientes e amar a Deus e segui-lo a cada dia da nossa vida. E isso é muito importante. E é assim que a gente vai poder estar cada dia mais pertinho de Deus e amando e agradando a Ele. E agora a gente vai ter um momento especial onde a gente vai recordar o versículo que a gente tem aprendido. Vamos lá? O versículo que a gente vai relembrar agora, ele está lá no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. E ele diz o seguinte: pois o próprio quem? O próprio Filho do Homem. Filho do Homem é Jesus, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Ele não veio para ser servido. Sabe para que ele veio? Mas para servir. Vamos repetir comigo? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, em resgate por muitos. Vamos falar de novo? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Muito bem. Jesus veio para servir. Ele serviu fazendo milagres, curando pessoas, mas principalmente ele serviu morrendo no nosso lugar, nos trazendo a nossa salvação. E na aula de hoje nós aprendemos que ele também serviu ensinando os seus discípulos. E a gente tem que seguir esse exemplo também, de servir e seguir o exemplo de Jesus na nossa vida. Aprender dele, vivendo assim para agradar a Deus e a obedecer a Deus, que foi isso que ele ensinou para os discípulos. Jesus foi exemplo para os discípulos e nós também devemos ser exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor. A gente nunca deve se esquecer disso. Nós somos discípulos também de Jesus, certo? E para a gente encerrar a nossa aula agora, eu preparei uma atividade que mais tarde, com o papai, com a mamãe, com uma irmã mais velha, você vai poder fazer. Olha só, a gente viu os discípulos, os 12 aqui do ladinho de Jesus, não é verdade? E aqui, olha só, somos nós. Eu coloquei aqui o meu nome, Raquel, o nome do meu marido, Marcos, a minha filha Júlia, a minha outra filha, Fernanda, e até a minha mamãe, vó Inês. Nós 5 estamos aqui em casa e nós somos discípulos de Jesus. E a gente também anda juntinho assim, como os discípulos andaram com Jesus.
Não é verdade? Então, para a gente sempre lembrar que nós somos discípulos de Jesus, a gente pode fazer essa atividade. E aí vocês podem pintar. Eu fiz o olhinho, boquinha. Das minhas filhas eu fiz até um lacinho, olha só. Vocês podem colorir do jeitinho que vocês quiserem para guardar essa lembrança da nossa aula de hoje. Eu tô passando o link de como faz esses bonequinhos pro papai e pra mamãe ajudar vocês, tá bom? Eu fiquei muito feliz de ter esse momento com vocês. E para encerrar, a gente vai fazer uma última oração. Vamos lá? As mãozinhas juntinhas e os olhinhos fechados. Senhor Deus, Senhor Deus, muito obrigada, muito obrigada, porque Jesus porque Jesus nos ensinou nos ensinou a te amar. a te amar. Nos ajuda, Senhor, Nos ajuda, Senhor, a te obedecer sempre. a te obedecer sempre. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, amém. amém. É isso, meus amigos, meus irmãos, minhas crianças que eu amo, que eu tô com saudades, que vocês possam ter uma semana muito alegre e abençoada pelo nosso Deus. Tchau!